Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Com alegria estamos começando mais um programa Eclésia, ao vivo, aqui como de costume toda terça-feira. Nesse horário, estamos aqui para falar sobre catequese. O programa Eclésia é um programa que destaca muitos assuntos relacionados à doutrina da fé católica. Às vezes a gente fala sobre vidas de alguns santos, a biografia de santos, ou um assunto relacionado às Sagradas Escrituras, ou sobre a história da igreja, enfim, é um programa de catequese, um programa de assuntos católicos. Padre Guido Montinelli é o nosso comentarista principal, que está aqui ao meu lado, na qual quero dar uma boa noite. Mais uma vez, bem-vindo, boa noite, Padre Guido. Boa noite, Érica, boa noite, prezados amigos telespectadores, com grande alegria. Estamos chegando mais uma vez nas vossas casas com verdadeiro entusiasmo, porque quando se fala de Deus, significa que estamos ao lado dele, que queremos compreender cada vez mais a filosofia de vida de Jesus e praticá-la com as nossas obras. Hoje quero dar um abraço especial ao meu co-irmão, o Padre Reginaldo Veríssimo, que trabalha comigo lá em Bauru, que hoje está completando mais uma primavera da sua vida, que seja muito feliz. E falando de aniversários, também a Madre Inês Maria, das Irmãs Concepcionistas Franciscanas de Piratininga, que não perde nenhum dos nossos programas. Hoje também ela está de aniversário. Parabéns, irmã. A nossa oração desejando muitas felicidades para a senhora e a sua querida comunidade religiosa. E o nosso abraço também para o casal, o Roberto Ono e Ivani, que, como sempre, assistem ao nosso programa. Meus irmãos, estamos aqui à vossa disposição, sobretudo quando se trata de compreender a importância de sentir dentro de nós a alegria de compartilhar a beleza da manifestação de Deus no comportamento do nosso dia a dia. Muito bem. Quero lembrar também, já no início do nosso programa, Padre Guido, aos nossos amigos telespectadores que estão acompanhando a programação da Rede Século XXI, talvez já ouviram, mas vale repetir aqui. Quero pedir a oração de todos os nossos telespectadores, para o nosso amigo, companheiro aqui de emissora, colega aqui da casa, apresentador, Padre Evaristo De Biasi, né, que está vivendo um problema sério de saúde, na qual a gente conta com as orações de todo mundo, ele está internado, e a gente está pedindo a Deus mesmo que o alcance e, se Deus quiser, restabeleça a sua saúde. Então, quero pedir aos nossos amigos telespectadores, rezem pela saúde do Padre Evaristo De Biasi. A gente pede, por gentileza, que todo o Brasil, nesse momento, a gente possa unir mesmo em oração. E depois, no momento final do programa, quando o Padre Guido nos der a bênção, a gente coloca, por favor, né, Padre Guido, o nome do Padre Evaristo. E queremos dizer, o Padre Evaristo, mesmo que esteja num momento muito crítico da sua vida, que a oração dos nossos amigos telespectadores, de todas aquelas pessoas que aprenderam a apreciar a palavra e também na vida deste nosso grande amigo, estamos muito presentes, não somos médicos, não somos enfermeiros, mas usamos o grande poder da oração para dar um verdadeiro alívio ao seu sofrimento. Padre Evaristo, conte conosco neste momento delicado. Amém. Bom, quero lembrar também que temos um sorteio no programa de hoje. A gente tem um livro para sortear no final do programa, para todo mundo que ligar aqui para a gente. Está aí, ó. O nome do livro chama-se Eu Creio. Eu Creio. É uma síntese do Catecismo da Igreja Católica. Né, Padre Guido? Parece com aquele compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em forma de perguntas e respostas. Olha, é um livro muito interessante, de estudo, de aprendizado, é claro. Um livro de doutrina católica. Todo mundo que ligar para a gente, mandar e-mail, ou também mensagens via WhatsApp, que o nosso número, durante a nossa conversa, fica aparecendo aí no seu vídeo. Manda aqui pra gente e diz, olha, eu quero participar do sorteio. No final do programa a gente vai sortear então esse livro e enviar para a tua casa. Lembrar que você pode fazer sua pergunta, o seu comentário do tema dessa noite, na qual nós vamos começar a falar sobre o tema nesse momento. Padre Guido, durante a história do cristianismo, existem muitos milagres. A gente já ouve os milagres, já falamos aqui, inclusive dedicamos um programa só sobre isso, sobre os milagres que Jesus realizou e que estão narrados na Bíblia. Mas hoje a gente vai falar sobre milagres da história do cristianismo que a ciência não tem explicação. Destacamos alguns dos milagres durante esses 20 séculos, vamos dizer assim, de história do catolicismo, de cristianismo, e vamos falar sobre alguns deles que desafiam mesmo a ciência, pois os fenômenos são inexplicáveis e não tem como chegar num consenso, dizer por que aconteceram esses milagres. Vamos falar sobre alguns deles no programa, milagres eucarísticos, milagres relacionados à Nossa Senhora, enfim, acompanhe nosso programa que a gente vai comentar bastante sobre isso. Mas para começar a nossa conversa, Padre Guido, Sim.
Dá para definir o que é um milagre? Qual é o conceito de milagre? Certo. Em primeiro lugar, Eric, é bom deixar claro que o milagre sempre existiu desde a história da criação do mundo e do homem também. Isto temos milagres no Antigo Testamento, milagres operados por Jesus e depois, como você falou muito bem, na história da vida cristã. O que é um milagre? É uma manifestação extraordinária do poder de Deus diante da natureza humana que tem os seus limites. Sempre extraordinário. Extraordinário, porque o poder é constante, em primeiro lugar, de Deus. Se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, cabe a Ele dar o devido acompanhamento na nossa vida. É claro que todos nós precisamos de favores de Deus. Até uma simples dor de dente, por exemplo, somos capazes, até, além de tomar um remédio, até de pedir a intercessão de um santo, ou pedir para Jesus ou Nossa Senhora que passe esta dor, um calo no pé, por exemplo, algum grau a mais de febre, etc. Não são milagres, mas são sinais até, digamos assim, bastante comuns da presença de Deus na nossa vida. Agora, quando há sinais extraordinários que até a mesma ciência não sabe explicar, aí estamos diante do poder de Deus. Por exemplo, né, Padre Guido, o que a gente chama de graça de Deus, que pode abençoar uma situação da vida do fiel, das pessoas. Vamos dar um exemplo. A pessoa está desempregada, está procurando emprego, está pedindo a Deus, fazendo suas orações, pedindo a Deus que possa ter a bênção de um novo emprego. Sim. Quando ela conseguir esse emprego, é a graça de Deus que está ali agindo. Não dá para chamar isso de um milagre, não, mas dá para dizer que Deus está abençoando. Exato, porque Deus atende a todos os nossos pedidos, com palavras de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, com profunda humildade, o Pai vai nos concedê-lo. Certo. Nós notamos a presença de Deus, por exemplo, como fato extraordinário, por exemplo, até nas primeiras páginas da Bíblia, quando Deus alimentou o povo por 40 anos no deserto com o maná. Certo. Aquilo não é uma graça comum, aquilo é um verdadeiro milagre, porque no livro do Deuteronômio se fala até do número de pessoas, 650 mil, e dentro do deserto sem nenhum recurso, a água que veio, etc. Né? São tantos milagres que estão marcados. Agora, as graças são também inúmeras. Ninguém de nós pode dizer que nunca recebeu nenhuma graça da parte de Deus. Mas quando se trata de analisar o poder da ciência, da técnica, os recursos da técnica, os estudos, as novidades, e ao mesmo tempo ver que a ciência, como se diz, levanta as mãos impotente para poder explicar um determinado caso, aí estamos diante de um verdadeiro milagre. Eu tive a oportunidade, Eric, de trabalhar em 5 processos de milagres, que foram todos aprovados e que determinaram beatificações e canonizações. E deu de notar como, entre aspas, durante o processo, nunca pode faltar nenhuma sessão no médico. Certo. E dá de notar no final que até a medicina não tem recursos. Deve admitir que algo de extraordinário, mesmo que não seja em termos científicos ou Deus, mas algo fora do caminho normal da ciência aconteceu. É claro que a medicina é sempre presente nesse tipo de discussão, porque existem muitos milagres relacionados à saúde das pessoas, né? Mas não só a isso, outras áreas da ciência também estão presentes em alguns estudos. E alguns fenômenos, a ciência não tem como dizer, olha, não faz parte da minha alçada. A ciência que trabalha com todo o seu rigor lá, científico que merece, vai dizer, não tem como chegar a uma explicação. Vamos falar de alguns exemplos. Sim. É difícil a gente começar falando sobre milagres sem passar por milagres eucarísticos, porque são tantos e alguns tão extraordinários. Já dedicamos algumas vezes aqui no programa a falar sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre os milagres eucarísticos. Padre Guido, na história da igreja, quantos milagres eucarísticos a igreja aprovou como verdadeiro? 176, olha gente,
176, 72 dos quais acontecidos na Itália. 176 milagres eucarísticos. Sim, devidamente aprovados e confirmados pela Igreja. Cada um aconteceu em tantos lugares do mundo com as mesmas características no decorrer de 2000 anos de história de vida cristã. Dentre esses mais de 170 milagres eucarísticos na história da Igreja, tem alguns bem famosos, como, por exemplo, Orvieto e Bolsena, que é aquele milagre do século XIII, que originou a festa de Corpus Christi. Já dedicamos muito tempo para falar sobre esse milagre, um assunto belíssimo. Mas tem um outro milagre eucarístico mais antigo que esse ainda, que aconteceu por volta do ano 700. Estima-se que de 730 a 750 provavelmente tenha ocorrido, pois não existe um consenso exato da data, mas que foi no século VIII, isso é certeza. Que é o famoso milagre de Lanciano. Fala para a gente, Padre Guido, que milagre é esse? O milagre eucarístico de Lanciano, em língua italiana, né? É mais ou menos uns 130 quilômetros de Roma, e aconteceu exatamente nas mãos de um sacerdote, que era um sacerdote muito piedoso, um sacerdote, digamos assim, autêntico. Certo. E o demônio tentava este padre, exatamente na hora da consagração, colocando um pensamento negativo, dizendo: não acredite no que você está dizendo, não se trata de Jesus que vai estar presente na hóstia e no vinho. Este coitado do padre sofria demais na hora que celebrava a missa, repito, com um profundo entusiasmo, uma grande devoção. E eis que um dia, pronunciando as palavras da consagração, a hóstia virou carne, um tamanho como um bife, né? E o vinho virou autêntico sangue. E estamos no ano 700, falou muito bem, né? Ele que lembrar até isto é, 1400 anos atrás. E até hoje, gente, mesmo sem nenhuma temperatura baixa para conservar, etc., estão solenemente expostos neste grande milagre, da de ver até hoje. Olha aí, a gente tem uma foto do relicário, né, lá em cima nós temos a carne, a hóstia que virou carne, e embaixo um cálice de cristal com dentro o sangue de Jesus, que formou, passando o tempo, 5 bolinhas. Como se fossem 5 coágulos do sangue, né, Padre? 5 coágulos, e um diferente do outro como tamanho e como peso. Mas aqui uma coisa espantosa. Tá aí, ó, o senhor está falando desse aí. Ó. Aí está o cálice com os coágulos de sangue. Sim. E o senhor ia completar aí que existe um milagre mesmo em relação ao peso, a ação da matéria sobre isso. Exato. E os senhores espectadores podem notar que à esquerda da imagem tem uma coisa vermelha, que é exatamente o sigilo da igreja. Certo. Uma espécie de lacre. Lacre, que autentica uma coisa fora do comum. Certo. Dentro tem estas 5 bolinhas, digamos assim, coágulos de sangue. É um diferente do outro como tamanho e como peso. Certo. Agora, a ciência não sabe explicar um fenômeno, que pesando cada uma destas partes, deste coágulo, dá um valor. Mas colocando todas as 5 juntas, o valor é o mesmo. Não tem lógica, isso não se repete em nenhum outro objeto do mundo. Exato, 1 mais 1 é 2, não pode continuar com 1, né? Teria que pesar 5 vezes o valor de um só partícula, mas não, né? E isso não acontece. E há grandes estudos que foram feitos sobre este milagre eucarístico, certo, que têm resultados extraordinários. Por exemplo, nós sabemos que se trata da carne de um pedacinho do miocárdio, isto é, o músculo principal do coração. Tá aí. Então, o que era antes uma hóstia passou a ser uma carne viva, uma carne, como o Padre Guido disse, um pedaço de um coração humano. De um coração. Com todas as propriedades de uma carne viva. Viva, né, é isso que eu queria dizer. É carne viva. É carne viva, gente. E depois, o sangue também é sangue verdadeiro. A carne é o tecido do músculo principal do coração, e a carne e o sangue
tem o mesmo tipo de sanguíneo que é AB. Isso é interessante, Padre Guido, porque isso há uma curiosidade, e na verdade é algo que une todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Sim, esta que é a grande característica que unifica todos os 176 milagres eucarísticos autenticados pela Igreja. E com um pormenor ainda mais profundo, as mesmas características se encontram no santo sudário que cobriu o corpo de Jesus quando foi tirado da cruz. Quer dizer que se pegar um milagre eucarístico que a Igreja reconheceu, por exemplo, lá, Bolsena e Orvieto, Sim. se estudar aquele sangue que miraculosamente apareceu naquela hóstia consagrada, tem sangue tipo AB. Sim. Se for em outra cidade da Itália ou em outro país onde aconteceu um outro milagre eucarístico, o sangue é do mesmo AB. tipo. É AB. Isso se repete nos 176 Sim. milagres eucarísticos que a Exato. Igreja reconheceu através dos séculos. Exato, e repito, uma boa parte aconteceram na Itália, os demais em vários países do mundo. E hoje a ciência não sabe como explicar este fenômeno. Todos os milagres eucarísticos com esta característica igual para cada um deles, todos iguais. E esse tipo de sangue também é reconhecido no Santo Sudário, o conhecido Sudário de Turim. Perfeito. E com alguns pormenores interessantes. Todos estão sendo guardados, os milagres eucarísticos, com uma profunda fé. Alguns têm umas características particulares. Por exemplo, a hóstia que virou carne nas mãos do padre. Resultado, a última parte da hóstia é ainda pão, feito de farinha. Olha e só. o restante virou tudo carne. Que interessante, hein, Padre Guido? Sim. Se a gente procurar na internet, milagre de Lanciano, a gente vai ter muito assunto para estudar. Inclusive, os nomes dos cientistas que estudaram, que deram essas conclusões nas quais nós comentamos aqui, que se trata de sangue humano, que tem a presença de todas as características de uma carne viva, que tem o sangue do tipo AB, etc, etc. Porque a Igreja, de tempos em tempos, permite que alguns cientistas Sim. estudem esse milagre. Agora, a gente ouve também, se você ou vai ler na internet, um monte de gente falando assim, olha, mas o rigor científico, será que foi realmente respeitado para estudar esse milagre e tantos outros? Por que não pegam uma amostra maior? Gente, se você fosse guardião de um milagre que tem tantos séculos como esse, desde o ano 700 ou 730 por aí, de um pedaço de pão que se torna carne humana, se você deixar um pedacinho de carne humana lá sobre a sua pia e deixar 3 ou 4 dias, como é que vai ficar essa carne, gente? Se deixar um pedaço de carne qualquer lá, como é que vai ficar? Vai ficar boa? Vai apodrecer. Imagina tantos séculos. Está lá, intacta, como se fosse de gente viva. Se você tivesse isso, se você fosse o responsável sobre esse grande milagre, você deixaria que todo mundo ficasse lá pegando um pedacinho para estudar? Não é assim. Não é uma coisa tão simples assim. Isso é devagar. De tempos em tempos, é provável que um dia, não dá para saber, que um dia a Igreja permita outro tipo de estudo sobre isso. E a gente vai ver os próximos laudos. Acontece que já foi mais do que provado que tantos cientistas que já estudaram no decorrer dos tempos e nenhum consegue chegar a uma resposta plausível sobre por que acontece isso. E nem vai conseguir, né, Padre Guilherme? Não, exato. E a Igreja, inclusive, dá plena liberdade à ciência, periodicamente, de analisar. E nós temos os resultados da ciência que, diante destes fatos extraordinários, não consegue dar uma explicação. Vou te dizer mais, se pudesse ver de novo o extensório, né, do milagre de Lanciano, prezados amigos, eu tive a honra, esse daqui, de celebrar a Santa Missa naquele altar, onde está exposto. E dá uma emoção, não consigo transmitir com as palavras. O senhor está diante de tantos séculos de história e talvez do maior milagre eucarístico da história desses 20 séculos do cristianismo. Exato, né? E olha, continua sempre exposto. Pode notar, não é que haja um ar-condicionado, uma temperatura rigorosa, nada. A temperatura ambiente normal, às vezes enfrenta o calor e o frio, mas sempre é assim. Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo. No segundo bloco, a gente vai falar sobre, pelo menos, 2 milagres também de extraordinários. Se você não ouviu falar, você vai conhecer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um é sobre a história de São Januário e o que acontece com o restinho de sangue dele, que já está há 1.700 anos guardado, o que acontece com ele. E também sobre São Dionísio, ou sobre São Denis,
Você não conhece a história do homem que perdeu a cabeça por Cristo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.